Eu fico muito agradecida com o convite da associação, em nome da Noemi, João. E eu venho do Brasil, eu sou enfermeira que tem a especialidade em fitoterapia e já trabalho há 10 anos com isso, é pouco tempo. E eu quero mostrar aqui para vocês alguns casos de tratamento, 2 casos, não muitos, 2 casos de tratamento de feridas com fitoterápico. Apenas lembrando que no Brasil nós possuímos a regulamentação para as práticas integrativas já desde 2004 e a partir de 2006 a regulamentação da fitoterapia no tratamento na rede pública de saúde pelo Ministério da Saúde. Então, por isso nós temos essa oportunidade de trazer essas experiências de tratamento. O tema que eu vou trazer para vocês são o tratamento das úlceras vasculares, propriamente. Aqui já mostra uma imagem do que a gente vai estar falando, então, spoiler, de um dos tratamentos, dos casos que eu vou estar mostrando. E eu vou iniciar falando, então, o porquê de trazer esse tema aqui. As úlceras crônicas, elas são um grande problema de saúde pública em todo o mundo, porque elas afetam a qualidade de vida dos portadores dessas lesões, afetando a sua integridade pessoal, as suas atividades diárias, as suas atividades de trabalho, por vezes impedindo essas pessoas de realizarem suas atividades ocupacionais. Então, eu trouxe aqui uma publicação de 2010 da Academia Americana de Médico de Família, em que fala que a cronicidade e a recidiva nas úlceras crônicas são aspectos epidemiológicos muito preocupantes no tratamento. Porque 40% a 50% das úlceras de extremidade inferior, elas permanecem abertas ou ativas por um período superior a 6 meses. 40% a 50% dessas úlceras supera os 12 meses de evolução. 10% dessas pessoas portadoras de úlceras permanecem sem cicatrizar em períodos superiores, às vezes, a 5 anos. 30% das úlceras inicialmente cicatrizadas, elas recidivam, ou seja, elas voltam a abrir, às vezes em menos de 12 meses. E aí eu pergunto aos senhores se alguém não conhece um familiar, um conhecido, um amigo que tenha alguma lesão que não cicatriza por algum tempo. Muito provavelmente alguém aqui conhece, porque realmente é um problema que ocorre em todo o mundo, principalmente nos países, a incidência nos países menos desenvolvidos é um pouco maior, mas, de qualquer forma, é um problema global. Num estudo aqui de uma tese de mestrado de 2 enfermeiras aqui em Lisboa, elas estudaram algumas unidades básicas de saúde aqui em Portugal, e elas encontraram, isso um estudo de 2014, que quase 60% dos pacientes com doença vascular, elas apresentavam úlcera de perna. Quase 90% das úlceras vasculares são venosas. E quase 60% dessas lesões, elas apresentavam mais de 1 ano de evolução. Ou seja, nós continuamos a manter os mesmos índices de muito tempo. Vocês podem estar me perguntando, mas o que são úlceras propriamente? Úlceras são feridas. Uma ferida normal, uma injúria, um trauma, é a perda de integridade da pele. Numa pessoa rígida, sem nenhuma comorbidade,
Em 2, 3 semanas, essa lesão cicatriza, com ajuda ou sem. Uma ferida crônica é uma situação onde esse trauma não cicatriza em menos de 3 meses. Com uma pessoa com uma comorbidade, um diabético, um hipertenso, ou uma pessoa com uma doença vascular, e que desenvolve uma úlcera, se ela estiver com a sua doença de base tratada de forma correta, com o seu tratamento, por exemplo, um diabético que está com a sua glicemia normalizada, ele vai cicatrizar essa ferida em 3 meses, pelo menos. Porém, se isso não acontecer, se ele estiver com as suas alterações não compensadas, ele pode não cicatrizar. Então, eu trouxe aqui uma imagem que mostra a imunofisiologia da cicatrização. Dá para ver? Aqui, melhor. Aqui mostra a dinâmica que é o processo de cicatrização. Ele ocorre de forma ao mesmo tempo no organismo. Quando ocorre uma injúria, um trauma, já dá início, dá o start do processo de cicatrização. Quando ocorre a injúria, ou ao sangramento, os resíduos de sangue, então temos esse processo todo dando início através da cascata, que a gente chama de cascata inflamatória. Nós, para termos didático, para entendermos melhor esse processo de cicatrização, dividimos em 3 fases. Essa fase inicial, que é a fase onde, depois da injúria, vem todos os organismos para fazer a limpeza da lesão, retirar os resíduos de coágulo, de micro-organismos, a gente chama de fase inflamatória. Então, a primeira fase. A segunda fase, depois de tudo limpo, o leito da ferida, temos a segunda fase, que se chama a fase de crescimento celular, que é a fase de granulação, e a fase final, onde eu tenho já, depois do crescimento celular realizado, a construção das fibras de colágeno se alinhando e formando a pele cicatrizada. Isso é importante saber, porque no processo de tratamento de uma ferida, é importante que o profissional saiba em que momento ele se encontra no tratamento, para poder fazer uma prescrição mais correta. As úlceras crônicas, elas são divididas em úlceras diabéticas, as úlceras de pressão, que são as famosas úlceras de pessoas acamadas em hospitais, e as úlceras vasculares, que propriamente a gente vai estar falando aqui. Dentre essas, temos as úlceras de origem arterial e de origem venosa. Bem, vocês podem me perguntar, mas então, se tudo estiver corrigido, por que tem tanto o índice, a prevalência é tão alta de feridas que não cicatrizam? Infelizmente, nós profissionais de saúde, por vezes, esquecemos de olhar o paciente como um todo e não os tratamos dessa forma, avaliando apenas a úlcera e prescrevendo algum tópico qualquer e permitindo que ele vá para casa e retorne em uma semana para que possamos ver como ficou. Isso realmente não funciona. É necessário que o paciente, ao ser atendido, seja avaliado como um todo, seja avaliado de forma holística, tenha as suas condições de base corrigida, ou seja, se ele é um hipertenso, ter os seus valores pressóricos corrigidos, se ele é um diabético, ter seus valores glicêmicos corrigidos. As condições nutricionais, elas precisam ser bem avaliadas, porque uma dieta com poucos nutrientes específicos para cicatrização, essa ferida também não fecha. Além de medidas locais eficientes, claramente. Uma boa prescrição, e no caso os fitoterápicos, eles conseguem resolver bem essa questão.
Como eu falei, os aspectos nutricionais eles são extremamente importantes para que uma lesão possa cicatrizar. Se nós não tivermos nutrientes específicos, a ferida ela não fecha. Então, se eu, por exemplo... desculpe. Se eu não tiver, por exemplo, vitamina C, eu não vou ter a formação de colágeno. Se eu não tiver vitamina A presente na minha alimentação, eu não vou ter o aumento da produção de células vasculares, de vasinhos sanguíneos no local daquele leito de ferida. Se eu não tiver algum desses oligoelementos, como, por exemplo, o cobre, eu não vou ter síntese de elastina, um componente importante para a cicatrização. Dentre todos esses nutrientes são importantes e eles vão agir em cada uma daquelas fases que eu comentei anteriormente. Um outro pilar no tratamento das úlceras é a terapia compressiva, e isso é bastante importante no tratamento, porque numa pessoa em condição normal, a gente tem esse tônus de fluxo circulatório compensado, e numa pessoa com doença vascular e uma úlcera, eu vou ter esse tônus vascular comprometido. O enfaixamento retoma um pouco desse tônus vascular, permitindo com que haja diminuição do edema, ou seja, do inchaço da perna, e diminuição da dor que o paciente sempre queixa. Bem, como eu falei, eu trouxe 2 casos aqui para vocês. São casos que eu tratei no meu ambulatório e são casos recentes. O primeiro caso, uma senhora de 68 anos, ela já estava aposentada, ela era hipertensa, tinha doença de tireoide, dislipidêmica, era obesa grau 2 e tinha doença venosa. Ela chegou para mim com muita queixa de dor no membro inferior devido à própria úlcera. Ela tinha aumentos de valor pressórico, por sua como era hipertensa, porque ela não fazia uso correto das medicações. Ela tinha doença de pele ao redor das lesões. E também queixava muito de agitação e insônia. Insônia por conta da dor do membro. Ela fazia uso, tinha essas prescrições de medicação, porém não fazia uso correto. O que isso foi a primeira coisa na anamnese a ser corrigida. Esse é o caso. Ela chegou assim para mim. Notem que as úlceras de origem venosa, elas têm essa característica de um leito um pouco mais úmido, também necrótico. São várias lesões, aqui a região de membro inferior, próximo de calcâneo. E a gente deu início, então, com tratamento fitoterápico tópico e por via oral. Depois eu vou comentar com vocês os tratamentos. Assim, seguiu-se com o tratamento. E vejam, em três dias, a fase primeira já estava concluída, de cicatrização da fase, e já partimos para o tratamento na segunda fase de cicatrização, que seria a fase de crescimento celular. Notem esse leito de ferida já completamente limpo. E assim seguiu-se o tratamento. Por favor, atentem para o período e a finalização. Uma pele completamente construída. E aqui o procedimento de enfaixamento, só para lembrá-los. O segundo caso, um homem, 53 anos, jovem, ele ainda estava em idade ativa, porém, no período que ele chegou para mim, ele estava afastado do trabalho.
HIV positivo, tinha doença arterial periférica. Ele chegou para mim encaminhado pela ambulatória da vascular e com um diagnóstico de obstrução arterial de tibial anterior e posterior, evoluindo com múltiplas lesões necróticas em pé esquerdo, com potencial de risco para amputação. E ele queixava muito de dor de membro inferior esquerdo, muita dor, ele claudicava, também queixava de insônia por conta da dor. Ele fazia uso correto das medicações prescritas pelo médico. Assim chegou a lesão para mim, atentem, por favor, a data. Essa é um tipo de lesão característica de úlcera arterial. É uma úlcera seca, os bordos são um pouco mais planos, e essa coloração azulada do membro por falta mesmo de sangue arterial. Deu início ao tratamento fitoterápico tópico e tratamento fitoterápico via oral, e assim seguiu-se as lesões com os tratamentos. Em um pouco mais de um mês, a gente já tinha leito de ferida limpo, ou seja, já me mostrando que estava na segunda fase de maturação, de cicatrização. E, então, adequamos ao tratamento fitoterápico, e assim seguiu-se, e percebam que ele não teve seu pé amputado, e, felizmente, também não precisou fazer a cirurgia vascular. Essa é a finalização. E eu consegui a foto de 8 meses depois, vejam, o pé sem recidivas de lesão. Bem, então, se vocês atentaram, o tempo de tratamento do primeiro caso foi 3 meses e 17 dias, e o tempo de tratamento do segundo caso foi 4 meses e 15 dias, inclusive porque ele até era um pouco mais complicado. A prescrição realizada para esses 2 casos dos fitoterápicos tópicos foi a papaína 10%, a arnica montana diluída em soro fisiológico a 1%, a amamelis virginiana na forma de creme a 5%, o aloe vera creme na forma de creme, na forma de creme a 25%, óleos essenciais, lavanda, no caso, e tea tree, ou melaleuca, 1 gota a gente utiliza diluída em óleos vegetais, no caso, óleo vegetal de girassol. Para a prescrição sistêmica do fitoterápico via oral, foi utilizado a camomila matricária na forma de infusão 2 vezes ao dia. Bem, eu vou falar um pouquinho de cada um, até porque meu tempo é um pouco reduzido, para mostrar o que acontece, então. Na primeira fase da lesão, onde a gente tem muitos resíduos, é indicado o uso da papaína, porque ela, através das suas enzimas proteolíticas, ela tem uma ação de desbridância química. Então, ela consegue fazer a limpeza dos tecidos desnaturados que estão em leito de ferida. Ela é muito bem indicada, porque ela também tem ação bacteriostática, bactericida e também é um pouco anti-inflamatória. Ela alinha as fibras de colágeno, também tem ação na ajuda de cicatrização. Aqui, num estudo de 2015, é um estudo recente, e me permitam falar que estudos com fitoterápicos em feridas não são muitos. Então, eu trouxe alguns até para mostrar para vocês. Nesse estudo de 2015, realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em Brasil, foi um estudo controle em vivo, e eles encontraram que a papaína tem uma ação anti-inflamatória bastante efetiva na primeira fase de cicatrização. Então, confirmando o uso da papaína nesse primeiro momento.
Outro fitoterápico utilizado foi a arnica montana. No caso desses pacientes, a gente usou na forma de solução hidroalcoólica, tintura. Por seus ativos, né, no caso os flavonoides, a helinalina, muito específica, ela tem uma ação anti-inflamatória muito excelente, eu particularmente gosto muito deste fitoterápico. Ele também tem ação analgésica, bactericida e antiequimótica, então diminui a dor de traumas. Ela diminui inchaço também, então ela seria antiflogística. Ela é muito bem indicada nessa primeira fase de tratamento, onde eu tenho muitos micro-organismos e resíduos, então ela é bem indicada na primeira fase de tratamento da lesão. Aqui um estudo de 2006, porque estudos de arnica não são muitos, infelizmente, mostra que, num estudo em vivo, eles encontraram que ela era um bom estimulante sobre a ativação dos macrófagos, porque estes ativam a liberação de imunomoduladores na ação inflamatória da primeira fase do tratamento da lesão. O outro fitoterápico utilizado foi a Mammelis virginiana, por seus ativos, principalmente os taninos, a memalina, ela tem uma ação adstringente. A sua ação mais importante no tratamento da lesão é pela sua adstringência. Ou seja, ela consegue reduzir secreções do leito da ferida. Então, uma ferida com muito exudato seroso é retirado. O Mammelis consegue fazer essa ferida ficar não tão úmida. Ele também tem ação como um vasotônico importante, então ele é bem indicado para úlceras vasculares. Aqui o SCOP e a monografia da Comissão E confirmando essas ações sobre as úlceras especificamente vasculares. O próximo fitoterápico é a aloe vera. Esse fitoterápico é uma planta muito conhecida, provavelmente vocês conhecem aqui como babosa. É uma planta muito rica, ela possui muitas substâncias ativas, dentre esses, muitos minerais, aminoácidos e muitas vitaminas, inclusive. Ela tem uma ação anti-inflamatória importante, analgésica na lesão, ela promove crescimento celular, como a gente chama de citofilático. Ela consegue hidratar também e ela tem ação antisséptica também. Então, é um fitoterápico que a gente é bem recomendado para o segundo momento do tratamento de lesões, onde eu quero que haja crescimento celular. Aqui o estudo foi uma revisão sistemática de 2011, que concluiu que o uso tópico da aloe vera, ela consegue fornecer mais oxigenação ao tecido que está crescendo, aumenta a construção de vasinhos sanguíneos, de vasos sanguíneos, ou seja, a vascularização, e aumenta a quantidade de colágeno no leito de lesão. Também foi utilizado óleos essenciais no tratamento. Foi utilizado a melaleuca, o óleo essencial de melaleuca, o tea tree, e o óleo essencial de lavanda. Esses dois óleos possuem como seus ativos muitos fitoquímicos que têm alta concentração de monoterpenos e sexterpenos. Então, por isso, eles têm uma ação bactericida bastante importante. O óleo essencial de melaleuca foi utilizado desde o início do tratamento até a finalização. E o óleo essencial de lavanda foi utilizado na finalização do tratamento, porque a lavanda tem uma especificidade maior no tratamento para finalização, ou seja, a construção de colágeno de forma alinhada, promovendo
tônus de tecido e elasticidade adequada para a recomposição da finalização desta cicatriz. Como óleo carreador desses óleos essenciais, a gente usou o óleo vegetal de girassol, que na sua composição tem muita vitamina A e vitamina E, que é muito bem indicado na fase final de cicatrização. Ele é bastante indicado nos tratamentos de feridas, inclusive nos não fitoterápicos, porque ele consegue proporcionar nutrição celular local e forma uma película protetora na pele e previne descoriações no caso de pacientes muito tempo acamados. Para o uso de fitoterápico na forma via oral, então foi utilizada a matricária a camomila propriamente, através dos seus capítulos florais secos, foi indicado na forma de infusão, onde o paciente fazia uso por 2 vezes ao dia, pela manhã e antes de deitar. Os nossos pacientes referiam que depois de 3, 4 dias de uso adequado da camomila, não queixavam mais de dor e a insônia se acabava. Então, eles conseguiam dormir melhor, sem dor. O que fazia com que eles pudessem deixar de fazer uso das drogas alopáticas, que eles queixavam muito, que ficavam muito sonolentos, então a camomila conseguia fazer esse benefício. Ela tem uma ação carminativa e sedativa importante, ela tem ação calmante de dor na lesão e também tem ação no caso de pacientes com insônia. Ela tem ação ansiolítica, e isso também é bastante importante, porque às vezes o paciente fica muito ansioso por conta do estado geral. Aqui um estudo de 2015, um estudo recente, onde mostra que a infusão de camomila em ratinhos com lesões proporcionava diminuição da nocicepção na fase inflamatória. Nocicepção seria a sensação de dor ao ter um trauma. Eles, inclusive, encontraram que a camomila tinha uma atividade sedativa, o que realmente encontramos no tratamento de nossos pacientes. Bem, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de deixar essa frase, que eu considero bastante importante, é de um médico de medicina chinesa, um médico americano, em que ele fala que as pesquisas, embora sejam muito importantes, elas ainda não conseguem compensar a falta de experiência prática. É muito necessário que nós, profissionais de saúde, profissionais terapeutas, possamos utilizar os conhecimentos já adquiridos. Precisamos colocar em nossa prática. Eu agradeço muito a atenção dos senhores, espero que tenham aproveitado um pouco das minhas experiências